Trabalho de educação física, feito por Leonardo e Giovanni. Hoje irei falar sobre o bullying. Bullying. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. A prática do bullying geralmente acontece no ambiente escolar e pode provocar danos psicológicos sérios em suas vítimas. O que é bullying? A palavra bullying tem origem na língua inglesa e contém a radical bullying, que significa valentão. O sufixo "ing", acrescido ao prefixo bullying, denota continuidade e constância, o que nos ajuda a entender com maior precisão a significado do termo referido. Tal prática é caracterizada por constante agressão, que pode ser ordem física, verbal e psicológica. Geralmente ocorre em junta em que um indivíduo ou um grupo humilha, xinga, expõe e agride um outro indivíduo. Nós podemos chamar de bullying o comportamento sistemático e constante de medo que de ódio lesionado e agressão física ao verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying um comportamento desenvolvido por criança e adolescente, sendo que entre os adultos a prática similar a isso é chamada de assédio moral. O bullying acontece de diversas maneiras. Pode ser expresso por apelidos vexatórios e sistematicamente utilizada pela perseguição à vítima, pela humilhação da vítima por sua característica física ou psicológica, chegando, em muitos casos, a agressão física que pede em provocar lesão corporal. Classe Fante, estudiosa do assunto, afirma em matéria publicada na revista Super Interessante que até a década de 1960 a sociedade não via bullying como um problema, mas como uma fase normal de desenvolvimento infantil. Infelizmente, algumas pessoas ainda mantêm a mentalidade retrograda de encarar o bullying como uma brincadeira ou um comportamento social, em que um são dominados por serem mais fracos e outros são dominantes por serem mais fortes. Esse comportamento declinante de algumas famílias, às vezes até de profissional de educação, pode provocar na vítima a sensação de importância da criança, de que o erro está nela, que não consegue defender-se sozinha. A criança e adolescentes que praticam o bullying procuram alvo fácil, normalmente crianças e menores sem comportamento agressivo. Não podemos simplesmente julgar e condenar esse tipo de comportamento quando se trata de menores de idade, mas geralmente ele se revela em pessoas
que passam por problemas emocionais e psicológicos que muitas vezes originam-se no ambiente familiar. Bullying escolar. O bullying em que os casos de bullying mais se manifestam é a escola e há uma razão sociológica para isso. A escola é o ambiente em que as crianças e os adolescentes passam grande parte do seu dia e convivem diariamente uns com os outros. Como ocorre na sociedade escolar? O ambiente escolar comporta a formação de grupos sociais e muitas vezes cria entre os estudantes situações de hierarquia com base na força ou na aceitação que um indivíduo tem do grupo. Isso não isenta outros ambientes da prática do bullying, como o condomínio ou a vizinhança. Na comunidade escolar, em que grupos dominantes cristalizam-se como padrões de aceitação. Os grupos que não se enquadram nesses padrões acabam excluídos e podem conter vítimas de bullying. Normalmente, os padrões estabelecidos nas relações sociais escolares, sobretudo entre adolescentes, são formados com base nas características físicas e no grau de popularidade e aceitação que os indivíduos têm dentro do grupo. Aquelas pessoas consideradas mais populares ou descoladas tornam-se a referência para o comportamento social, e aqueles que não se enquadram nesse padrão são considerados estranhos ao grupo. Daí surge o comportamento humilhante e vexatório por parte dos que se consideram normais ou populares, contra o que eles mesmos consideram estranhos, por não se enquadrarem nos parâmetros estabelecidos. Além da violência psicológica, o bullying pode chegar à violência física, em que alguns indivíduos agridem suas vítimas, normalmente crianças ou adolescentes menores e mais indefesos. Em todos os casos, cabe aos profissionais da educação coibir qualquer prática violenta que ocorra dentro do ambiente escolar. Alguns casos emblemáticos e extremos fazem-nos refletir sobre o papel da escola em relação à prática do bullying. Mencionaremos aqui ao menos 3 casos em que essa prática pode entrar como um elemento causador de atos extremos de violência em ambientes escolares. Devemos lembrar que as associações possíveis entre o bullying e os casos podem apresentar, às vezes, contradições, visto que tal prática é uma forma de violência sistemática e recorrente. Ainda assim, algum tipo de ato violento contra os jovens que praticam as ações extremas e criminosas pode ter ocorrido. Consequência de bullying. O bullying pode trazer diversas consequências em sua vítima, normalmente as agressões e a exclusão de grupo levam o indivíduo que sofre a um quadro de isolamento social, devido ao maltrato e ao sentimento de pertencimento ao grupo. A vítima vê as
Chico uma alguém estranho que não pertence àquele local por trás daí. Inicia-se um quadro de isolamento que faz querer sair daquele lugar para escapar de seu problema. Ao não conseguir escapar e não encontrar apoio entre os amigos, muitas vezes a vítima não consegue desenvolver o laço afetivo no seu ambiente social por conta da agressão. E os familiares normalmente elas comentam o que se passa com a família por medo. O quadro de isolamento começa a causar dano psicológico que pode levar à depressão, ao transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico e o outro distúrbio psiquiátrico, além de gerar trauma que acompanharão a vítima por toda a sua vida, se não tratado adequadamente. Algumas vítimas do bullying que desenvolvem distúrbio psiquiátrico ou que se encontram momentaneamente abalados psicologicamente podem procurar válvulas de escapar, como a droga e o álcool, na fase em que as agressões estão ocorrendo, ou na fase altura para lidar com os traumas deixados sofreu com outra pessoa. No sono extremo, a vítima encontra o suicídio a única saída mentalmente para lidar com o seu sofrimento. Como identificar o alvo de bullying? As vítimas mais comuns do bullying são pessoas que não se enquadram no padrão aceito como normal para a sociedade, que é repetido e intensificado dentro do universo adolescente, características físicas, sociais e comportamentais são levadas em conta para produzir a questão que pode dar-se por conta do peso, da altura, da condição socioeconômica, da orientação sexual, de problemas de fala, adição, de dificuldade de aprendizagem. É necessário que os familiares e os profissionais da educação estejam atentos ao comportamento das crianças e dos adolescentes para que identifiquem os possíveis vítimas de bullying. Se a criança e o adolescente começar a aprender em quadro de isolamento, introspecção e agressividade, os familiares devem investigar para saber o bullying sem expor a vítima, a oferecer apoio emocional.